estamos abrindo aí essa semana de comunicação, né, desse período, e eu não posso deixar de falar assim, que me emociona muito estar olhando para vocês aqui agora e ter aqui convidados que já sentaram aí, né? E esse ciclo, o tempo passa e a gente que trabalha com educação, a gente vive isso. A gente olha para a sala e vê aqueles alunos, a gente passa os períodos em contato e depois eles saem daqui e vão para o mercado de trabalho, né? E é bacana a gente poder receber aqui essas pessoas que passaram pelos bancos que vocês hoje estão sentados, mas hoje estão no mercado, aí fazendo suas carreiras com brilhantismo. E vem aqui, gentilmente, passar um pouco dessa experiência para vocês. Então, eu quero agradecer a presença de todos os convidados, agradecer a presença de vocês e estamos juntos. Antes de começar, eu quero chamar 2 pessoas aqui para fazer a mediação comigo, que é um grande jornalista da Rádio Tupi, Marcos Federico, por favor. E também quero chamar uma pessoa que foi a número 1 da comunicação na minha turma de jornalismo. Carolina Gremião. Essa foi a primeira, hein? Eu trabalho com cobertura de carnaval desde 1995, na extinta atual, que voltou Rádio Manchete, né? Extinta por quê? Era aquele Império Manchete, depois passou a ser Manchete e depois voltou a ser Rádio Manchete, né? E estou desde 95 fazendo cobertura de carnaval, né? Eu sou um dos mais antigos, eu acho que antes de mim só o Miro Ribeiro e o Rubens Confetti, além do Marcelo Pacífico, que está ali sentado com a camisa da Unidos de Vila Isabel. Eu queria perguntar, né, rapidamente e diretamente ao Júnior Escafura e ao Wagner. O Júnior é diretor-geral de Harmonia, mas já teve esse compromisso de direção de carnaval, conhece, entende do assunto, e ao Wagner, né? O que é mais fácil? Trabalhar um enredo patrocinado ou um enredo sem patrocínio, conhecido como enredo autoral, que parte do carnavalesco? Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu sou aluno aqui da instituição, tem vários professores aqui, a professora Silvia, o professor PC, que eu sou aluno dele nesse período, Vanessa, enfim, sou o vídeo. É um prazer estar aqui participando. E só uma curiosidade, como essa paixão do carnaval e a comunicação tem tudo a ver. Só uma breve passagem. Eu sou formado em fisioterapia e também em educação física, mas sempre fui do carnaval. E hoje que eu me encontrei na comunicação, porque hoje eu tenho minhas 2 paixões, a comunicação, que eu sempre gostei, e o carnaval, que caminham juntos, né? Então, hoje, realmente, posso dizer que eu me encontrei na faculdade. Bom, respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que é mais fácil você desenvolver um carnaval sem o patrocínio, né? É mais fácil, porque geralmente os temas são escolhidos pelo carnavalesco, apresentados à direção da escola, à presidência, e a gente consegue colocar mais do nosso jeito. Quando você vê um enredo patrocinado, que também é bem-vindo, porque a escola precisa do patrocínio para fazer um grande carnaval, às vezes você é obrigado a colocar certos vamos dizer, ingredientes num enredo que acaba dificultando o seu trabalho. E aí, quando você passa para o processo de lançar o enredo e logo depois começar a disputa de samba-enredo, onde os compositores precisam fazer um belo samba para que a escola tenha condições de disputar um carnaval, dificulta um pouco o nosso trabalho, né, no geral. Então, na minha opinião, eu acho que sem o patrocínio é mais fácil fazer. Wagner Gonçalves, por favor. Boa noite também, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, os amigos aqui, que são grandes amigos também, a grande maioria, a gente sempre está se esbarrando ali nos bastidores do carnaval. Respondendo a pergunta, Marquinhos, é claro que no meu caso, que eu sou artista, a gente sempre acredita e torce para emplacar um enredo autoral, que geralmente você tem aquela ideia há 5 ou 6 anos e já vem desenvolvendo de acordo com o perfil da escola, você põe aquilo em prática e leva aquilo para a avenida. Mas o Júnior frisou uma coisa bem interessante também, que é a questão do patrocínio, que as escolas estão precisando muito desse aporte financeiro.
Nós, particularmente, né, Júnior, esse ano, quase íamos trabalhar junto numa determinada escola e essa questão do enredo foi o que ficou pesando, né? Wagner, mas o presidente quer saber das possibilidades de patrocínio, e eu me posicionei, falei, eu não sou captador de recursos, eu sou um artista. E eu estou numa outra escola agora que me ofereceu um enredo patrocinado, que eu estou bem feliz de fazer. É um enredo, assim, não é segredo de ninguém lá da Pôr da Pedra. É um enredo que a gente tem o patrocínio da Ampla, e a gente trabalha a questão da luz de maneira mais metafórica e mais em cima da literatura, de arte. Eu estou bem à vontade com esse enredo, eu tenho a tranquilidade de ter um suporte financeiro, que o Juninho também sabe que isso é fundamental para esse tipo de carnaval atual, que você tem que bancar a comunidade, né? Você tem uma saída, um fluxo financeiro muito alto. E isso esbarra também muito no trabalho de vocês, que vai de acordo com como vocês vão interpretar essa visão do carnavalesco. Eu acho que quando eu faço um enredo patrocinado, eu estou ganhando um parceiro, mas eu não estou fazendo uma propaganda publicitária nem um enredo panfletário. Isso no meu caso, assim, eu busco o meu olhar por aquele enredo e deixo claro com a direção da escola. Tá, o patrocínio é uma coisa, a visão do carnavalesco é uma outra. Então o enredo ele vai ter que navegar pelo universo que eu acredito, que ele possa me dar boas fantasias, um caminho de um bom samba, boas alegorias, criar uma reversão de expectativa no que eu posso propor, né? Então, acho que a gente está vivendo uma transição que é muito bem-vindo o patrocínio, e alguns amigos meus carnavalescos sempre ficam muito preocupados, mas eu não gosto de fazer patrocínio. Gosta sim, porque o dinheiro é fundamental para a produção do carnaval. Eu queria fazer 2 registros aqui, convidar primeiro uma pessoa para estar presente aqui, que é o nosso William Fernandes, hoje assessor de imprensa da União do Parque Curicica, ele que foi aluno da Uniswan, né, conhecido como Will Fernandes. Eu quero registrar uma presença também e pedir para fazer parte, tá, dessa mesa, Lúcia Mello, do Tititi do Samba. Por favor. E eu queria, por favor, sabe, um aluno, todos vocês escutaram, tá, a pergunta do Marco Federico e a resposta do Júlio Scafura e do Wagner Gonçalves. Boa noite. Primeiramente, dizer que é um prazer voltar a essa instituição, sempre é muito bom estar aqui. Sou formada pela Uniswan também, fiz a monografia com a Vanessa Paiva, sobre assessoria de imprensa no Carnaval das escolas dos grupos de acesso, foi meu recorte. Agradecer ao professor Ovídio, professor Paulo Mota, já tive a oportunidade de dar cursos de férias aqui relacionados à assessoria de imprensa no Carnaval, e essas oportunidades que a Uniswan dá para a gente, essas portas que a Uniswan abre para a gente, é sempre muito importante para o nosso engrandecimento profissional, para a nossa caminhada, enfim, para tudo que a gente se propõe a fazer. E a gente sabe que o Carnaval é carente de espaço, e todo espaço que é dado para a gente, né, a gente continua batalhando muito por esses espaços, então todo espaço dado para a gente é sempre muito bem-vindo. Bom, a minha trajetória é basicamente em assessoria de imprensa de escola de samba, já trabalhei com algumas, né, entre elas Império da Tijuca, uma passagem pela Viradouro, Caprichosos de Pilares, Alegria da Zona Sul, para quem conhece grupos de acesso, Unidos do Jacarezinho. Já passei por algumas escolas, também passei por rádio, comecei na Rádio Manchete, na Rádio Metropolitana. Meu trabalho mais expressivo, além da Rádio Manchete, também foi na Rádio Tupi, no Carnaval. E, já que a gente está falando dessa coisa toda de criação de enredo, de desenvolvimento de enredo, a minha pergunta para vocês é a seguinte. A gente falou de escolha de enredo, o que é mais importante. Eu queria saber do Valtinho Honorato, e também do nosso querido Avelino, que trabalha com imprensa. Eu queria saber do Valtinho Honorato como é feito esse trabalho, depois que o enredo é escolhido. Como é que é feito para a comunidade abraçar esse enredo, abraçar o trabalho que vai ser feito ao longo do ano com relação a esse tema? E do Avelino, como é que ele pensa, como é que ele estrutura o trabalho desse enredo para a mídia, para o povo que está de fora da escola de samba. Então, o Valtinho Honorato pede para falar dessa imagem interna e o Avelino para falar desse trabalho de imagem, de construção de imagem do enredo externamente. Boa noite. Primeiro de tudo, agradecer a presença aqui, o convite que foi feito. Meu nome é Walter Honorato, Valtinho Honorato no mundo do samba.
eu sou jornalista e pós-graduado em marketing, e o que me levou a me fazer o jornalismo foi exatamente o samba. Eu sou de uma família daqui de perto, de Ramos, que fez parte da fundação da Imperatriz Leopoldinense, e até o último momento eu estudaria história. E a questão do samba estar mais próximo do carnaval me levou a fazer comunicação. E engraçado é que todos os caminhos, até o marketing, que era uma coisa que até o meu quarto, sexto período era um pouco avesso, havia uma rivalidade na minha faculdade entre jornalismo, o pessoal da comunicação e o pessoal do marketing. Quando eu fui fazer pós-graduação em marketing, vários dos ensinamentos de marketing me serviram como diretor de carnaval, como eu atuava naquela época, para aplicar na escola de samba que eu atuava. Atualmente eu trabalho junto com o Tico na Rádio Manchete, no programa Momento Gato de Prata, e sou servidor público federal há quase 30 anos da Casa de Rui Barbosa, onde eu sou assessor de imprensa. Bem, a comunidade, na parte das vezes, é a última a ser consultada na maioria das escolas, no caso do enredo. O enredo é uma coisa que está ali no âmbito de diretoria e carnavalesco. Agora, existem enredos que, naturalmente, são muito bem absorvidos e muito bem aceitos pela comunidade. Quando a gente fala da questão da negritude, quando se fala de religião. E é uma coisa que os dirigentes têm que estar muito atentos a isso, porque o enredo ele gera um samba. E se o enredo for mais de fácil entendimento, ele vai ser mais bem absorvido e ele vai ser melhor entendido pela comunidade. Existem enredos que naturalmente são muito bem absorvidos e muito bem aceitos pela comunidade. Quando a gente fala da questão da negritude, quando se fala de religião. E é uma coisa que os dirigentes têm que estar muito atentos a isso, porque o enredo ele gera um samba. E se o enredo for mais de fácil entendimento, ele vai ser mais bem absorvido e ele vai ser melhor entendido pela comunidade. A gente vê, por exemplo, na era do Joãozinho 30, que é um papo, onde a gente fala de Joãozinho 30, é sempre complicado, mas o João tinha uns enredos que saíam da cabeça dele e que, para você falar que o Joãozinho 30 estava errado, você ia arrumar um monstro. E aí todo mundo, mesmo não entendendo, dizia que estava entendendo, mas você sentia que as pessoas já não estavam muito ligadas ainda naquela questão. E aí a gente ainda vê, isso acontece pouco atualmente nas escolas de grupo especial e um pouco mais nas escolas de grupo de acesso. Quando se viaja num enredo que as pessoas não têm um entendimento e acaba gerando um samba que as pessoas não absorvem. Essa questão está muito ligada, Carolina, nessa questão ligado a um enredo mais fácil, um enredo de absorção mais tranquila. O componente ele não está muito ligado no enredo até que o samba enredo saia. O samba enredo acaba sendo um catalisador para que tenha um entendimento. E, como eu disse no início, o enredo que tem a ver com a realidade da pessoa ou com conhecimento geral é sempre melhor absorvido do que um que se torna uma viagem que é fácil para um grupo e o restante fica meio que fica um pouco perdido. Até você chegar na avenida, entender carnaval, entender fantasia, as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas carnaval tem uma magia que a paixão, as pessoas mesmo não entendendo, acabam abraçando e brigando pela causa da sua escola. Avelino Ribeiro. Boa noite a todos. Meu nome é Avelino Ribeiro. Fui, durante anos, assessor de imprensa da Grande Rio, Acadêmica de Grande Rio, e atualmente fui assessor da LESGA, da Liga Independente da Escola de Samba de Grupo de Acesso, durante alguns anos, e atualmente sou assessor da Inocente Belfor Roxo, na Escola de Samba do Grupo de Acesso A. Então, a primeira coisa que eu dizer a vocês, que é uma coisa muito importante, principalmente para quem quiser trabalhar com assessoria de imprensa, de escola de samba, que você é a voz da escola de samba. Você é a voz da comunidade. Né? Então, a partir do momento que você entrou numa escola, que você assinou um contrato, o que você é a pessoa que vai passar, o que a escola sente para fora, para a imprensa. Então, como eu elaboro o meu trabalho? Primeira coisa,
eu acreditar no enredo do enredo que eu vou defender. Isso é fundamental. Tá? Não quer dizer que todas as vezes, ia ser mentira minha falar, todos os enredos das escolas que eu trabalhei eram os melhores enredos. Mentira. Tá? Aconteceu de eu trabalhar com enredos que, no primeiro momento, não era simpático para mim. Mas, aí aquela velha questão, uma vírgula, né? Um C muda tudo. Então, você ficava lendo, relendo, estudando, até achar um ponto bom. Porque a imprensa é aquela coisa, a gente precisa dela, a gente trabalha com ela. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ela pega você e elogia teu enredo, ela pode falar, pô, esse enredo não é legal. Isso acontece, principalmente, quando é caso assim, eu vou até entrar um pouco na seara deles, quando é a questão de patrocínio. Às vezes você fala assim, pô, esse enredo não tem muito a ver com a comunidade. Não é isso? Mas aí cabe a você, assessor de imprensa, até convencer os de fora que realmente tem a ver. Então, como eu organizo meu trabalho? Primeira coisa, eu procuro entender o enredo, ler o enredo, pesquisar, tentar fugir do lugar comum, porque a sinopse você tem nas tuas mãos. Tá? A sinopse você tem, beleza, mas não é só isso, você tem que procurar ir além da sinopse. Né? E aí tem os passos que a gente vai dando passo a passo. Primeiro, o que o carnavalista está criando, o que ele está pensando em criar. Tá? Porque aí também a defesa. O assessor de empresa ele tem que ter instrumentos de defesa. Tá? Ah, pô, esse enredo não é legal? Pô, mas você tem que ver o que o carnavalesco fez com esse. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Como lidar com a crítica? Tá? A gente tem que ser firme no nosso ponto de vista, e mesmo que, olha, você está recebendo aqui e fala, não, é o melhor, tá bom. Claro que você tem que aceitar. Algumas coisas você tem que ouvir. Primeiro ouvir, para depois até, de certo modo, rebater, porque é muito difícil, cara. Que a posição nossa de assessor de imprensa é confusa, a gente é a voz da escola. Né? Quer dizer, a gente está partindo para uma competição. E a partir do momento que vem alguém e fala assim, olha, isso aqui é ruim, da sua escola é ruim, eu aceitar que é ruim, eu estou simplesmente ajudando a derrotar a escola. Né? Então, é uma faca dos dois gumes para assessores de imprensa. Agora, quando a imprensa elogia, cara, quando a imprensa elogia é fácil, né? Quando a imprensa elogia o enredo, elogia o próprio quadro da escola, é uma maravilha, entendeu? Legal, Avelino, obrigado. Avelino Ribeiro. Seguinte, tem 3 pessoas aqui que vivem direto, né, no carnaval e sempre passando as informações, através do rádio, da fotografia e da internet. Eu falo de Marcelo Pacífico, Lúcia Mello e o William. Então, eu queria fazer a pergunta, né, para vocês 3, começando por Marcelo Pacífico, a sintonia do rádio na Marquês de Sapucaí e como atingir o público-alvo que não tem a visibilidade do que está acontecendo, Marcelo Pacífico. Bem, boa noite a todos vocês, prazer estar aqui, agradecer o convite de todos. E dizer o seguinte, acho que atingir o público-alvo, a própria cultura do carnaval, acho que isso é importante. Eu estou ouvindo aqui falar sobre os enredos patrocinados, mas tudo isso, o Valtinho Honorato foi muito feliz quando disse, está ligado ao samba enredo. Quando sai o samba de enredo, eu acho que todo mundo fica feliz. A gente pode dar até um exemplo aqui, no Carnaval de São Paulo, hoje não tem tanta visibilidade porque a Rede Globo transmite o desfile de acesso aqui do Rio de Janeiro, mas no Carnaval de 2012, uma agremiação teve que mudar a letra do samba por causa da detentora dos direitos de imagem, porque ela falava sobre a Cacau Show, né? Hoje mudou até o nome da empresa, e o samba dizia, Cacau é um show. Então a empresa disse que isso não poderia acontecer, houve essa influência, essa interferência aí neste carnaval. Em 2013, nós tivemos um outro enredo patrocinado através da BASF, da Unidos Vila Isabel, que deu um grande samba de enredo aí, de Martim da Vila, Arlindo Cruz, e assim foi, né? Então, realmente, a gente vê. Agora, sobre a pergunta que você me fez aí, eu acho que, para você atingir o público-alvo, eu acho que é você levar notícias positivas do nosso carnaval. Tanta coisa que a gente pode se falar, mas ficam tão presas a detalhes, como, por exemplo, se a rainha de bateria... Por que não falar, por exemplo, da raiz da sua escola, que é a velha guarda? Por que não falar das tias mães do samba, que são a nossa ala de baianas? E isso aí, eu acho que falta muito hoje no carnaval, principalmente através de nós que cobrimos o carnaval, que levamos informações do mundo do samba.
Outros detalhes, às vezes, o pessoal gosta muito de novidade, né? Gosta de apimentar certas informações. E o Avelino estava falando aqui sobre a questão lá da Grande Rio, da camisinha, eu até brinquei com ele, são os Mamonas Assassinos também. Às vezes, por exemplo, você tem uma informação, por exemplo, ele estava ano passado na Inocente Belfort, e falei, poxa, Avelino, a gente perturba, né, Avelino? Avelino, é o seguinte, só uma informação para mim que a escola estaria contratando um casal de mensageiro porta-bandeira, e não, mas a escola não fechou, mas, poxa, está aqui, ó, na internet, está aqui nos sites carnavalescos, e às vezes o posicionamento do assessor de imprensa é, como a gente pode falar, é complicado mesmo com relação a isso. Exatamente, você tem que fazer a defesa da agremiação. E outras vezes, você liga também para ter informações, saber de notícias, das pautas. Às vezes está fora de área, não pode falar, isso aí não estou autorizado. Marcelo, eu acredito que o pessoal está curioso para saber momentos, tá, importantes dentro do desfile, né, que a rádio está transmitindo. Como você levar o imaginário do ouvinte, como aquele ouvinte vai saber, de repente, que a passista está com uma grande evolução, um grande samba no pé, a bateria está perfeita, ou algum carro quebrou e pode prejudicar. Como você vai levar isso para o ouvinte de rádio? Como é que você vai levar para ele poder imaginar o que está acontecendo? Como é que é essa técnica do radialista no carnaval? Na realidade, você tem que levar com emoção, isso aí é o principal de tudo. E no carnaval, no desfile das escolas de samba, tem um momento que eu considero o mais importante, que eu sempre observo, que é a largada do samba de enredo. Esse é um momento tão importante, principalmente às vezes se o intérprete largar mal, não recupera. Que eu vou recuperar, muito pelo contrário. E também, outro momento que eu julgo importante, é aquele momento quando você faz a retirada da bateria do primeiro recuo. Ali, gente, não pode dar mole mesmo. Não adianta, porque eu já vi gente até tirar na hora errada a bateria, e ninguém percebe isso. Geralmente as escolas retiram a bateria, normalmente eles sabem quando chegar lá de passistas, todos param. Agora tem uma escola de samba que todo mundo erra, que na verdade eles retiram a bateria quando chegar lá de Baianias. O Valtinho Honorato passou por lá, foi campeão por lá, que é o Império Serrano. Porque na verdade o Império Serrano ele tem como uma tradição não retirar a bateria naquele momento. E você, acima de tudo, é você trazer emoção, você falar, porque tudo acontece, principalmente, o pessoal chama o queijo da Sapucaí, é logo ali na Presidente Vargas, quando você entra na avenida, é muito raro, isso acontece até bem, de forma bem sucedida no grupo especial, quando a escola entra bem, com as suas alegorias. Aí acontece, por exemplo, a própria Imperatriz vinha realizando um desfile fantástico, e num determinado momento, e era o carro do homenageado, era a última alegoria do Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e todos esperando o Zico, e de repente o carro complicado. E aí as pessoas que estão no setor 1 dizem assim, poxa, mas abriu um buraco aqui na escola, mas na realidade o desfile passa a valer a partir do momento que a escola pisa no início do setor 3. Ali está escrito, início. Mas aquele setor 1, como todos dizem, é o termômetro da Marquês de Sapucaí. 3 minutos, hein? Ele é muito importante. Chico do Gato acompanha, Carolina, o Marcos Frederico, assim como os companheiros aqui acompanham. Ali, realmente, é muito importante. Eu acho que aquele pedaço ali de concentração para o início do desfile, até para a gente não se estender mais, eu acho que é importantíssimo. A gente vê muita coisa quando a gente cobre concentração. Às vezes a escola não está bem, a escola não concentra bem. Às vezes a escola vem com problema de fantasias, que não fez a entrega de fantasias no tempo hábil. Por exemplo, a minha escola de samba ela passou por esse problema nesse último carnaval. Não adianta a gente querer passar uma borracha nisso tudo. Infelizmente, a Vila Isabela não fez um carnaval à altura das suas tradições. Hoje nós temos lá um barracão super adiantado, nós temos fantasias, mas o principal é resgatar a autoestima, é resgatar o carinho e a recíproca com o componente. E isso aí a gente está buscando por lá. Então, só para dizer a vocês aí, não se estender um pouco mais, tá bom, Tico? Já que a gente está falando de cobertura de carnaval, o Marcelo falou dessa parte do rádio, perguntar para a Lúcia, ela que faz a parte fotográfica na avenida, a gente sabe que é complicado, existe a questão de, não só de credenciamento, mas de colete, né? A gente sabe que o fotógrafo na avenida, para ele passar dessa linha de início, ele precisa de um colete especial, esse colete é super restrito, não é
todo profissional de imprensa que tem. Muitos fotógrafos, às vezes, ficam de fora, só podem fotografar na área de armação, não podem entrar efetivamente na avenida para fotografar, porque a gente sabe que é muito concorrido, é muita gente. A gente sabe que os seguranças das escolas de samba não são as pessoas mais delicadas do mundo. Então, assim, eu queria te perguntar isso, como é que é fotografar na avenida, lidar com essa parte da segurança, até onde o profissional de fotografia ele pode ir também para não atrapalhar a escola. Queria que você explicasse um pouco esse mecanismo para a gente. Boa noite, gente. Meu nome é Lúcia Mello, eu sou do portal Tititi do Samba. Isso aí, tudo é isso aí que você falou mesmo. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que ser muito simpático com os diretores de harmonia e com os seguranças das escolas, tem que estar sempre agradando, porque senão você leva empurrão, você cai, você levanta e corre. E ainda quando a gente tem que fotografar as celebridades, que são as rainhas, os artistas, aí que piorou mesmo. Aí é tanto segurança que dá até medo de olhar. A Grande Rio, por exemplo, é uma escola que a gente tem até medo de chegar perto, né? Porque a coisa é complicada ali. Mas a gente tem que, o trabalho é esse, tem que estar lá. Os coletes realmente são muito difíceis. Você vai conquistando o teu espaço com o tempo, vai mostrando o teu trabalho. Aí você vai obtendo mais um pedacinho, até receber esse coletinho tão especial, que é para você fotografar toda a avenida e você consegue ter as melhores fotos, né? Só você tendo esse coletinho. Olha, eu vou botar lenha na fogueira. Eu tenho 22 anos que eu trabalho com cobertura de carnaval, e um dos maiores erros de quem cobre o carnaval é não se preparar para cobrir o carnaval, né? Existem sites especializados, existem rádios que fazem a cobertura de carnaval, mas a maioria só se preocupa com o carnaval a partir de janeiro. Natal, Ano Novo, agora é carnaval. Aí as empresas de comunicação, as grandes empresas de comunicação, passam a se preocupar somente com o carnaval a partir de janeiro. E os profissionais que trabalham para essas empresas de comunicação não se preparam para a cobertura do carnaval. Eu digo isso porque a Carolina já passou por isso, eu já passei por isso, Marcelo, todos aqui. Chega um profissional do Dia, do Globo, do teu lado e pergunta: que escola é essa? A escola está passando na avenida, está falando de quê? Gente, não dá. Todos aqui são estudantes de comunicação, todos aqui vão escolher um setor para caminhar, esporte, política, economia, mas se um dia os senhores forem contratados por uma grande empresa de comunicação e tiverem oportunidade de cobrir o carnaval, por favor, preparem-se antes para não pagar mico na frente de outros companheiros de imprensa, porque isso fica feio demais, né? E as pessoas precisam estar informadas. É tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Eu presenciei, né, dentro da Marquês de Sapucaí com o Roberto Chanex, né? Estava na Grande Rio e um repórter foi para o Roberto: pô, tudo bom? Seu Roberto, tudo bem contigo? Como é que é o seu primeiro ano aqui na Grande Rio? O senhor veio lá de São Paulo, Roberto? É o seu primeiro carnaval no Rio de Janeiro, Roberto? Acho que é, né? Está contente com a Grande Rio? Eu tinha passado 5 vezes na Grande Rio, tinha desfilado, já era o quinto, então é aquilo que o Marco Federico falou, são chamados foca, né, mano? Não é nem foca, são pessoas experientes, mas que não estão acostumadas a fazer o carnaval. Acha que a cobertura de carnaval é a coisa mais simples possível e não é. Você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento do que está acontecendo, né? O desfile de escola de samba, ela conta uma história. As pessoas não estão ali vestidas de papagaio, de pirata, de aranha, entendeu? À toa. Tem todo um cronograma de desfile que é disponibilizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, que é o chamado Abre Alas, que qualquer empresa de comunicação recebe, mas é muito mais fácil o repórter ir para lá e fazer o oba-oba, fazer a bunda da rainha de bateria, do que explicar para os leitores no dia seguinte o que está acontecendo, qual é a escola. Por isso que vocês veem muitos furos de jornais no dia seguinte darem a Mangueira como a favorita, porque a Mangueira é uma escola que é o Flamengo do samba, e
Só que, ano passado, a Mangueira não destilou nem entre as 6 do desfile das campeãs. E muita gente dava a Mangueira como a campeã do carnaval, né? As pessoas esquecem, as pessoas que eu digo, os profissionais de imprensa esquecem, que na realidade, aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, e a Carol já fez parte dessa equipe, sabe? A cobertura da Rádio Tupi é uma cobertura de competição. O carnaval, ali, durante os 365 dias do ano, o carnaval é uma irmandade, né? Todo mundo vai na quadra de todo mundo se dá bem, mas durante os 82 minutos em que a Imperatriz está passando, em que a Mangueira está passando na avenida, ali é uma competição. Quem errar menos ganha o campeonato. E a Rádio Tupi faz uma cobertura em cima disso, dos erros e acertos do que está acontecendo. Como é que foi a apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira em frente ao primeiro módulo de jurados e por aí em diante. Então, gente, para finalizar, preparem-se para a cobertura de carnaval, porque uma hora ela vai chegar até vocês e eu não quero ver ninguém daqui de dentro sendo servido de chacota para os outros amigos de imprensa, né? Teve um que teve a capacidade de perguntar no desfile da Tuiuti, né? Foi um ano que a Mangueira fez uma pequena homenagem ao Cartola, né? E aí eu estava na pista, foi até no dia oficial, eu estava na pista, acompanhando, e me vem uma menina com sotaque, que eu não consegui identificar de onde é que ela era, mas era do Brasil, de alguma região do Brasil, e ela parou do meu lado e perguntou assim: esse Cartola, ele foi alguém, não foi? Aí eu virei para ela e falei assim: foi. Mas ele era alguém importante na Mangueira, não era? Enfim, aí eu fiz um breve resumo, mais ou menos, porque que o Cartola estava inserido ali, e eu tive que parar um pouquinho o meu trabalho para socorrer a pobre coitada da garota, que ela tinha que fazer uma matéria falando do Cartola na Mangueira, e ela não tinha a menor ideia de quem tinha sido o Cartola na Mangueira. Então, assim, na hora da escola desfilando, sabe, valendo ponto, cronômetro rolando. Então, assim, gente, é um pouco complicado. Não é nem por atrapalhar o trabalho dos outros, mas, assim, é para o desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Para vocês poderem fazer o texto de vocês, a narrativa de vocês, a imagem de vocês da maneira mais correta possível. Enfim, como o jornalismo apuração, pauta, enfim. E como você chegar numa partida de futebol e você não saber quem está jogando, você não sabe quem é o principal jogador do time, como assim? O que você está fazendo ali? De que mundo você veio? Então, assim, a apuração é sempre importante, os professores sempre batem isso com a gente, né? É a apuração, gente, é correr atrás da informação, é saber lá, é chegar lá tendo um mínimo de informação. Eu trabalhei recentemente, só para dar mais uma ilustrada, eu trabalhei recentemente num congresso de carnaval que teve agora no meio do ano. Eu estava lá no meio do congresso, chegou uma menina de crachá, parou assim na minha frente: o que está acontecendo aqui? Juro para vocês, eu olhei para a cara da menina e falei assim: é um congresso de carnaval, 3 dias de duração, para discutir o mercado do carnaval, para discutir as novas oportunidades que estão para vir, enfim, para discutir tudo referente ao mercado do carnaval. Ah, tá. Aí ela pegou o telefone: fulano, você não me falou que era evento de carnaval. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, sim. Então, assim, gente, antes de sair da redação de vocês, da rádio de vocês, da emissora de vocês, tenham, né, um mínimo de conhecimento para onde vocês vão. Eu me chamo Shirley, eu sou do 4º período de jornalismo. A pergunta é a seguinte: por que hoje em dia a comunidade está mais distante do carnaval? Se faz um carnaval, eu vou ser honesta, eu não sou muito fã de carnaval, mas nos últimos tempos eu tenho assistido um pouco, e eu moro em comunidade, né? Então eu vejo que hoje em dia o carnaval é muito mais elite, o grupo especial, o grupo de acesso. Esse ano eu dei uma olhada e realmente ele é um pouco mais de comunidade, né? Aquele conceito de comunidade de antigamente, do surgimento do carnaval. Por que a comunidade está sendo um pouco encurralada? Às vezes você vê uma fantasia que não é tão legal visualmente, tudo, e ela fica mais para a comunidade mesmo, né? E a grande elite vem com as fantasias mais bonitas, vem tendo destaque. Por que o cara da comunidade não tem destaque numa escola? Muito boa a sua pergunta.
Isso tem preocupado muito a direção de carnaval toda, né? O diretor, o carnavalesco, o presidente, a diretoria, porque uma escola sem a comunidade não vai ser competitiva. Isso é fato. Por mais global que ela seja, ela não passa do 5º lugar, se é que vocês me entendem. Então, também sei, a Avelina é um amigo. Eu uma vez fiz a Mangueira, nós falávamos sobre o Nelson Cavaquinho. E aí eu criei uma roupa que era inspirada, era um mendigo. E era a roupa que eu fiquei mais amarrado de ter criado. Quando a comunidade viu aquela roupa, ninguém falou, não quero sair de mendigo, não. E os amigos meus da Zona Sul se estapearam pelo mendigo, assim, né? Eu quero vir de mendigo na Mangueira. É uma questão cultural, assim, né? Eu não ando de mendigo o ano inteiro, então vir de mendigo na Mangueira é muito bacana, né? Agora a comunidade não quer vir. E tem um outro fator que é muito importante, que as escolas de samba estão perdendo a renovação no sentido de disputar com outras atividades. A gente sabe, todo mundo não é segredo para ninguém, que o funk é um movimento que entrou com muita força na comunidade e tem roubado os componentes. O carnaval, ele está aberto para se modernizar, mas é ancorado na tradição. A gente não tem renovação de baiana, né? As baianas estão envelhecendo, morrendo, entrando para a igreja, e as filhas dela não querem ser baiana, querem ser rainha de bateria. Dentro da escola de samba, cada vez mais, principalmente no grupo especial, no acesso quase sempre, mas no especial, cada vez mais as comunidades estão inseridas nas escolas. Hoje a maioria das escolas de samba doam quase todas as suas fantasias para a comunidade. Por exemplo, eu falo pela Imperatriz Leopoldinense, a Imperatriz hoje só tem 5 alas comerciais. A Vila acho que não tem nenhuma ala comercial. A Beija-Flor acho que tem 1 ala ou 2. Enfim, a Portela tem 3 alas comerciais. Então, o restante, cerca de 3.000 fantasias, são doadas para a comunidade. E a maioria das escolas também tem os projetos sociais bastante interessantes na comunidade, que também forma ritmista, forma porta-bandeira, mestre-sala e vários outros segmentos da escola. A dificuldade realmente fica no que o Wagner falou, de uma baiana, porque ninguém quer vir ser baiana na escola de samba. Está muito complicado isso. É uma coisa até que estão se pensando em mudar, né? Em algumas coisas aí, porque a baiana é uma tradição muito bonita nas escolas de samba e cada vez está mais difícil. Mas quando você fala que a comunidade é afastada, eu vejo por esse lado, do desfile, sim, de lá assistir, realmente, porque é complicado. As escolas de samba recebem uma carga de ingressos e doam para a sua comunidade, para ficar num setor que não é o mais privilegiado, mas tem um ingresso lá para a comunidade, daqueles que não vão desfilar. Ou, às vezes, o próprio componente que sai na comunidade, tem escola que faz isso, doa um ingresso, além da fantasia, doa um ingresso para ele dar para o pai, para a mãe, para ir lá assistir. A renovação de baiana, principalmente, é difícil por causa da intolerância religiosa. Não estou aqui entrando no mérito de que cada um faz da sua vida. Só não consigo conceber a intolerância. Passista é a mesma coisa. Uma coisa é o funk. O funk realmente atrai o jovem. Mas, por exemplo, 90% da minha bateria é funkeira. E, inclusive, fazem bostas de funk e diverte todo mundo, aquela história toda. Mas a intolerância religiosa, e eu estou falando isso, não é só para o carnaval, não. É porque isso é para a gente levar para a vida. Nós estamos passando por um momento no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro sempre teve a tradição de ser uma cidade cordial. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos virando uma população raivosa. É um movimento que a gente vê como um movimento da população em geral, não sei porquê. Eu presidi a Associação Comercial do Mercadão de Madureira, ainda sou o presidente lá, só não apareço mais, porque agora resolvi ser presidente de escola de samba. Mas ainda estou lá no nome, por 2 mandatos. E lá, 80% da atividade comercial deriva de Umbanda, Candomblé. Quem já esteve lá sabe que a maioria das lojas é voltada para isso. E a gente tinha uma série de problemas com intolerância religiosa, inclusive com políticos, mas que iam lá pedir voto. E eu não deixava entrar, eu não recebia. Mas isso sou meio maluco. As pessoas normalmente não são assim. As pessoas costumam puxar o cobertor, se cobrir, ficar cobertinha e dormir no ar-condicionado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, não só no carnaval, mas na vida.
Não é meu nome, meu apelido é Soca, como eu sou conhecido. Prato Eu sou e presidente o William falando da Mangueira do Amanhã, o carnaval uma dele escola na de samba mirim. Eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando. Estou com o Renato, que é presidente da Infante do Lins também, outra escola de samba mirim. Então, nós temos algumas questões a falar. Nós ouvimos falar da Rádio Tupi, ouvimos o que você falou das pessoas que saem das escolas de comunidade, ouvimos o que eles falou da Baiana. Tudo bem. Só que todo mundo esquece que tudo isso vem das mirins. E nós não temos nada de apoio da mídia em lugar nenhum nas mirins. Se vocês forem terça-feira na Marquês de Sapucaí, a Marquês de Sapucaí é lotada. Ano passado esgotou e é de graça, 0,800. Isso não sai no jornal, não sai na televisão, não sai em lugar nenhum. Eu tenho apenas 19 anos, mas hoje sou presidente da Infante do Lins. E de lá também já saíram grandes personagens do samba, como Marcela Alves, que hoje está no Salgueiro. Inclusive o mestre de bateria da Curicica, mestre Lolo, saiu também da Infante do Lins, começou lá na Infante do Lins, foi da Lins Imperial, hoje se encontra na Curicica. Então, assim, a mirim é a base de tudo. E, como ele falou, vou repetir, não temos apoio de ninguém, nem rádio, nem emissoras nenhuma, e nós estamos precisando disso, para poder dizer que o carnaval, o início do carnaval, realmente é na escola de samba mirim. Eu vou me defender e vou falar o seguinte, a Rádio Tupi sempre fez a cobertura das crianças no desfile, sempre. A Rádio Tupi sempre teve essa responsabilidade e hoje, com as crianças desfilando na terça-feira de carnaval, a Rádio Tupi não está ao vivo, mas tem um repórter lá fazendo flash de hora em hora do desfile das crianças. A Rádio Tupi sempre está. E este ano, há 4 anos que eu sou coordenador de carnaval da Rádio Tupi, este ano a Rádio Tupi vai estar também na Intendente Magalhães fazendo a cobertura do desfile do Povão. Então, me desculpa, meu amigo Soca, mas a Rádio Tupi, através da equipe Tupi Carnaval Total, está em todos os momentos, não só da Marquês de Sapucaí, mas agora também com a Intendente Magalhães. O seguinte, essa pergunta... Agora, só vou... eu entendo o seu pedido. Eu entendo o seu pedido, mas vocês não entendem como a bandeira do... Só um minuto. Vocês não entendem como é difícil levantar a bandeira do samba dentro das grandes empresas de comunicação. Hoje a Rádio Tupi tem uma equipe de carnaval que cobre o carnaval de setembro a março. É uma equipe, é um núcleo de carnaval formado por 4 pessoas. Eu estou na coordenação, mais um repórter, mais 2 estagiários. Hoje, se tem essa equipe, nós começamos essa batalha em 2007, quando eu comecei como repórter, só eu fazendo cobertura de tudo que acontecia do carnaval. Então, gente, não é fácil abrir espaço. O samba ainda é, me desculpem, mas ele ainda é marginalizado dentro das grandes empresas de comunicação. Eu procuro sempre registrar os profissionais de imprensa que lá estão. Então, a Tupi está sempre por lá. Eu acho que quem vocês têm que cobrar aí seria a Poderosa, porque realmente aí você vê que só enfoca o grupo especial. O grupo de acesso fala algumas coisas até do grupo de acesso. Teria que se cobrar, principalmente... Tem muitos profissionais de carnaval, de sites carnavalistas que estão lá, mas outros que só querem saber de sábado e domingo. Deveria se cobrar a emissoras, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome, que não são do Rio de Janeiro, que cobrem apenas o grupo especial. É complicado você tentar levar isso para o grande público, né? Porque há um interesse, naturalmente, mais nos mais famosos, por isso até que aparece mais a rainha de bateria, mais a bunda do que a história que está passando no desfile e tal. É um desafio. Eu fico muito feliz em participar de um debate como esse, primeiro porque eu encontro aqui alguns colegas e principalmente alguns professores, porque eu também estudei aqui nessa casa. Segundo, porque qualquer debate sobre carnaval dentro do ambiente universitário é histórico, porque há menos de 35 anos atrás o samba ainda sofria perseguição e não entrava dentro das universidades, nem como caso de estudo,
muito menos como se um aluno pudesse se manifestar como alguém do carnaval. Isso foi sendo combatido e quebrado, enfim, e hoje a gente chega a momentos como esse, onde a gente pode reunir figuras importantes do nosso carnaval para debater e avançar nesse sentido. Eu vejo quando o Soca fala, por exemplo, da dificuldade de divulgar o desfile das escolas mirins, a gente vê, eu que tive dos dois lados do jornalismo, tanto cobrindo, agora fazendo assessoria, eu via o quanto era difícil tirar informações de algumas escolas, primeiro porque alguns presidentes de escola de samba não querem pagar assessor de imprensa, eles querem ter um assessor como um próximo. O meu, graças a Deus, me paga muito bem, está tudo em dia, eu não tenho do que reclamar. Muito pelo contrário. Não, tem vaga não, a vaga está garantida, cara. E aí eu queria dizer que a assessoria de imprensa é fundamental para uma escola de samba, é fundamental para a escola estar na mídia, é fundamental para a escola estar na mídia com informações coerentes, corretas, coesas, e isso muitas vezes falta de algumas escolas, até do grupo especial em alguns momentos. A segunda coisa é que a quadra de escola de samba, a gente foca muito no desfile para falar de publicidade, mas a quadra de escola de samba é um ambiente onde se pode fazer publicidade e marketing ao extremo. Nós temos um locutor que está sempre anunciando coisas, nós temos espaços para botar banner, para botar display, enfim, para botar qualquer tipo de publicidade. Nós temos espaço para fazer campanhas dentro da quadra das escolas de samba, e isso é um ano inteiro. Obviamente que quando vai se aproximando do carnaval, muito mais gente se interessa pelas quadras, mas mensalmente as escolas de samba recebem de 500 a 3.000 pessoas dentro de uma quadra. Isso não é desimportante, isso não é desprezível. Muita gente está atrás de 500 pessoas para divulgar sua marca e não observa esse ambiente dentro da quadra de escola de samba. A outra questão que eu queria tocar é nessa relação da cobertura. Eu acho que quem teve aula com o professor Alexandre vai lembrar que o rádio é fazer imagens. Imagine no desfile de carnaval, onde são milhares de cores e milhares de carros, enfim, gente passando a todo... Fazer imagem no carnaval é muito difícil e é muito prazeroso. Eu acho que um pouco do que os colegas falaram, da questão de gente despreparada, o carnaval exige preparação. Não estou dizendo aqui que ninguém tem que ser especializado em carnaval, até porque senão a gente não teria gente de política, de economia, de futebol. Eu estou dizendo que as pessoas, quando vão cobrir carnaval, elas precisam estar prontas para aquela pauta. O prêmio que eu trabalho, ele busca muita valorização do profissional e mostrar como o carnaval gera emprego e como ele é mal visto para muitas pessoas, principalmente as não ligadas no carnaval, que pensam que o investimento público no carnaval é um investimento como se fosse jogar dinheiro fora, como se fosse que não se deve bancar uma festa se existem pessoas nos hospitais e aquele discurso. Só que muitas pessoas não sabem, eu trouxe até aqui uns dados. No carnaval de 2013, a prefeitura investiu 35 milhões no carnaval. Parece um valor muito alto. Mas ela recebeu em troca 1,6 bilhões de reais. Lucrou quase que 50 vezes o valor investido. Segundo a Firjan, 10 milhões de empregos diretos e indiretos são gerados pelo carnaval. Então a gente tem que perder essa imagem de que investir em carnaval é jogar dinheiro fora. Gente, eu quero agradecer a todos, tá? Principalmente os alunos. Muito obrigado e agradecer ao professor Paulo Mota por estar sempre idealizando e motivando esses debates, esses encontros com os alunos de comunicação, professor Ovidio, professor Paulo César, que isso é muito importante.